Bora lá então. Eu tentei aqui fazer uma breve apresentação com alguns conceitos-chave que eu julgo que são bem importantes para a gente tentar entender o capitalismo a partir dessa ótica marxista, né? É um tema muito amplo, então eu deixei propositalmente vários tópicos de fora. Alguns eu simplifiquei eles meio grosseiramente, mas é para tentar dar uma visão geral, um primeiro contato sobre alguns tópicos que eu acredito que sejam interessantes a gente analisar, tá? Primeira coisa que eu acho importante destacar, né, é que a ideia de que o trabalho está ligado ao valor das coisas na sociedade, ela não é uma ideia nova, entre aspas, ela não é uma ideia comunista ou nada do gênero. Se a gente for analisar a obra de Adam Smith, ele, que é considerado o pai da economia moderna, o pai do liberalismo, ele já apontava para essa questão de que sim, o valor das coisas está relacionado ao trabalho humano ali aplicado nelas, né? Assim também seguiu Ricardo, outro liberal muito importante, né, na sua teorização econômica, e ambos foram base para Marx elaborar a sua teoria também do valor, né, englobando conceitos trazidos desses autores, né, assim como também questões filosóficas, especialmente ligadas à dialética de Hegel e ao materialismo de Feuerbach, né, fez a análise mais completa que nós tivemos a respeito da economia política até então, né. A questão é que, de maneira coincidentemente ou não, né, após o trabalho de Marx, os liberais, eles percebendo que esse desenvolvimento dessa teoria do valor, ela iria acabar numa crítica à propriedade privada dos meios de produção, eles fundam uma nova teoria econômica, né, que é do valor subjetivo decrescente, que na minha opinião, ela não passa mais do que uma teoria que descritiva, né, das forças entre oferta e demanda no mercado, e ela não trata de explicar a fundo o que acontece, né, quais são as forças motrizes que, que exercem força sobre o valor, né, o que tem ali dentro. E também eu destaquei uma passagem de Lukács, que é um filósofo pós-marxiano, que ele elabora essa ideia de que a natureza a natureza humana ela está ligada ao trabalho, que o trabalho que constitui a natureza humana em si, né? Por mais que eu tenha algumas críticas a essa ideia de natureza humana, né, assim como eu vou ter a ideia de direitos naturais, mas é interessante também a contribuição que ele traz nessa perspectiva. Além disso, antes de entrar especificamente nas demais questões, eu achei interessante tratar sobre como os modos de produção eles constituem a base da nossa sociedade em relação à ética, à moral, aos costumes, são primeiramente essa base material que vai dar suporte para todas essas questões sobre o direito, a moral e os costumes de uma época, e não o contrário, como por exemplo socialistas utópicos que existiam antes de Marx e Engels, eles teorizavam utopias e sociedades perfeitas partindo dessa premissa que não, quando a moral das pessoas se elevar a um nível superior, quando as pessoas tiverem uma mentalidade de cooperação e não de competição, serem mais altruístas, bondosas, então nós vamos conseguir construir uma sociedade melhor, né?
Isso era uma ideia de sociedades utópicas que desde Platão já existiam. Vários filósofos se debruçaram nessas questões de pensar sociedades perfeitas, né? Partindo dos ideais da moral para então depois formar a sociedade. E o que o materialismo histórico dialético de Marx nos diz é que, na verdade, é muito o contrário. Existe essa base de estrutura material da realidade das pessoas e a partir dessa base é que então são montadas essas outras coisas, como a moral, os costumes, a cultura, enfim. Então, se nós queremos mudar a, a moral, a ética, a lógica das pessoas, nós precisamos mudar a base material sobre quais essas pessoas estão organizadas. E a base mais fundamental de toda essa fundação é o modo de produção. É como nós nos organizamos socialmente para produzir mercadorias, para atender necessidades enquanto seres humanos, né? Um exemplo bem interessante disso é que, por exemplo, numa sociedade escravista, não era moralmente ou ilegalmente errado uma pessoa ser um possuidor de escravos. Inclusive, era filosoficamente justificado pelos pensadores da época, né? Então, só a partir da superação desse modo de produção, isso pôde ser uma prática, por exemplo, moralmente questionável pela, pelo, pela maior parte da sociedade, porque até então não era, era algo comum, assim como no modo de produção atual capitalista é moralmente e legalmente aceito um indivíduo ele ser bilionário, viver sem trabalhar às custas do trabalho alheio, enquanto milhões de outras pessoas passam fome, morrem de fome, o planeta, a natureza estão indo para o saco e basicamente nos colocando numa rota de extinção enquanto espécie humana, né? Mas, como a nossa moral está fundamentada nessa base material capitalista, tá tudo ok para a maior parte das pessoas. E o ponto da crítica aqui não é nem a fazer essa crítica moral ao capitalismo. Pelo contrário, a questão é que as contradições que existem no capitalista, elas indicam e apontam a nós um caminho de quais seriam os próximos passos para a superação dessas contradições. Esse próximo passo, esse próximo modo de produção, ele não é utópico, ele não é perfeito, mas nós, a partir das contradições que nós enxergamos hoje, a gente consegue enxergar o próximo passo. A gente consegue enxergar como vai funcionar algumas questões do socialismo. Nós não conseguimos idealizar como será perfeitamente o comunismo, porque aí nós estaríamos idealizando várias questões que estão muito distantes ainda, né? Mas o primeiro passo, o próprio capitalismo já mostra quais são os seus pontos de contradição e para onde o modo de produção superior deve seguir. Começando então pela a mercadoria, né? Que a mercadoria ela se trata, na verdade, do átomo social dentro do capitalismo. As relações sociais que praticamente todas as relações sociais, né, baseadas nesse modo de produção, elas se baseiam por intermédio da mercadoria. Inclusive a maneira que nós somos vistos e aceitos socialmente se dá por quais mercadorias a gente tem acesso e consome. Ela funciona como um signo social, inclusive, esse nosso padrão de consumo, né? Nós somos mercadoria enquanto trabalhadores e consumimos mercadorias, basicamente, né? Então, a mercadoria ela tem duas grandes características intrínsecas dentro dela, que é o valor, que é uma
relação quantitativa relacionada à quantidade de trabalho que existe ali dentro, e o valor de uso. O valor de uso de uma mercadoria, ele nada mais é do que a finalidade específica daquele objeto. Para que nós produzimos, usamos aquele objeto? Por exemplo, qual o valor de uso de um machado? Ele é produzido para se derrubar uma árvore. Esse é o valor de uso. É uma característica qualitativa, que cada valor de uso é indiferente, é diferente entre si, de uma maneira totalmente que incomparável. Um valor de uso não pode ser comparado com outro, porque são finalidades diferentes. Né? Qual é a comparação entre um machado e um shampoo? Né? São valores de uso diferentes. Né? E existe uma terceira qualidade que é chamado valor de troca, que na verdade ele é um aspecto social que ele só aparece quando nós usamos uma ferramenta social chamada o mercado. Quando eu quero comparar, então, diferentes valores de uso entre si, eu jogo ou comparo essa mercadoria com um equivalente no mercado. Então eu vou ter qual é o valor de troca. É algo que a gente chama de preço. Eu não quero usar necessariamente a palavra preço, porque o preço ele tem alguns problemas a gente usar esse valor, essa denominação agora, mas para fins de entendimento aqui de uma maneira bem vulgar, nós podemos usar o preço. O valor de troca é o preço, é aquilo que nós enxergamos, enquanto o valor é essa qualidade que nós não enxergamos diretamente e ela está relacionada ao trabalho social. Já vou chegar na questão do social. Então, um erro básico de quem não entende a teoria do valor é achar que o valor de troca é igual ao valor. E não é. Primeiro, vamos ao valor, entendeu? Um pouco melhor. Então, o valor, ele é essa qualidade, essa quantidade relacionada efetivamente a quanto de trabalho social existe dentro dessa mercadoria, quanto foi usada em todo o processo produtivo de uma mercadoria, né? Desde a extração das matérias-primas até todo o beneficiamento dessa, até ela ser consumida como um valor de uso. Então, assim, existe uma diferença entre o trabalho concreto, um trabalho individual que um trabalhador utiliza, né, para fazer aquela mercadoria, do que é o trabalho social, que é, por exemplo, o que está ligado diretamente ao valor. Porque também outra refutação partindo de premissas erradas é dizer que se o trabalho dá o valor da mercadoria, então se eu demorar mais para fazer uma coisa ou fazer com uma técnica pior, isso vai valer mais. E na verdade a gente vai ver que é justamente o contrário, porque isso é baseado numa quantidade de trabalho social e não por um trabalho individual, porque se esse trabalho individual ele demandar mais do que a média social para se fazer o mesmo bem que é feito por outros agentes de produção, ele não vai valer mais por causa disso. Então, na verdade, seria outra. Quando a gente pensa no trabalho concreto, determinado trabalhador demora 4 horas de trabalho para fazer determinado objeto, né? Pensando num artesão que vai fazer todo o processo sozinho, né? Essas 4 horas elas vão ser lançadas num quantum total de todo o trabalho material, de todo o trabalho concreto, de toda a sociedade, e lançado nesse quantum de vários trabalhos
concretos individuais, vai ser se analisar qual é a cota-parte que esse trabalho individual está preenchendo disso. E dentro dessa cota-parte, ele vai se constituir como um pedaço do trabalho social. Temos uma descrição teórica, enfim, da diferença do trabalho individual e social. Vamos analisar aqui desenhado que fica um pouco mais fácil de entender essa diferença do trabalho individual do trabalho social, do trabalho socialmente necessário, né, que é como Marx fala. Se eu tenho, então, 20 tecedeiras que elas lançam ao mercado 20 pares de meia cada, nós temos ali um total de 400 pares. Aí 30 tecedeiras que lançam no mercado 10 pares de meia cada, nós temos mais um total ofertado de 300 pares. E mais 60 tecedeiras que, com diferentes processos de produção, enfim, lançam ao mercado 5 pares de meias cada uma. Ao todo, no mercado, então, nós temos oferecidos 1000 pares de meias, correto? Partindo do tempo que esses pares de meia demoram para ser fabricados, né, nós temos então que na primeira opção, cada par demora 2 horas para ser feitas, nós temos um quantum total de trabalho objetivo de 800 horas de trabalho lançadas ali no mercado, né? No segundo caso, 4 horas cada par, nós temos um quantum de trabalho individual lançado no mercado de 1.200 horas, e no terceiro caso, nós temos 6 horas cada par, um total de 1.800 horas. Ao todo, no mercado, nós temos 3.800 horas de trabalho concreto, individual, né? Quando a gente pega, então, o total de mercadorias com o total de horas trabalhadas no mercado, nós chegamos a, nesse caso, 3,8 horas de trabalho social necessário, no caso 3 horas e 48 minutos, e nós temos a média de trabalho para o par de meias, especificamente nesse exemplo. Isso vai já apresentar aqui um primeiro ponto que indica de como é difícil para o pequeno produtor ele competir com o grande produtor, que possui muito mais meios de produção, muito mais escala, muito mais maquinário e tecnologia, e consegue produzir com um tempo socialmente necessário menor do que um pequeno produtor, né? Isso vai implicar em duas possibilidades. Ou o grande ele vai ter uma condição de vender isso no mercado a efetivamente um valor de troca mais baixo, porque a mercadoria, no seu caso, como possui menos trabalho, ela vai valer menos, então ele consegue vender por um preço mais baixo e quebrar os demais, ou ele pode aproveitar desse ganho de produtividade em escala e vender a um preço maior, assim buscando um lucro, uma rentabilidade maior. Só que como sempre que nós tratarmos aqui de venda, compra, nós sempre vamos estar tratando que as coisas são efetivamente compradas e vendidas pelo seu efetivo valor, né? Porque quando nós formos depois tratarmos sobre oferta e demanda, outras questões que alteram o preço, né, das coisas, inflação, aí existem distorções. Mas tratando aqui que as coisas são vendidas pelo efetivo valor. Se a coisa tem um valor menor e você vende pelo um valor de uso, um valor de troca maior, está havendo uma transferência de valor de outros setores da economia, da produção, para aquele que está vendendo a mercadoria. Porque aí você está fazendo, em vez de estar fazendo uma troca de equivalentes,
conforme é o pressuposto que a gente está analisando agora nesse momento, você está fazendo uma troca de não equivalentes. Então esse valor ele precisa vir de outro lugar. Esse valor ele está vindo nessa situação dos outros setores produtivos que produzem a um tempo de produção do trabalho concreto maior, né? Numa simplificação banal aqui, basicamente ele de maneira indireta o setor mais produtivo da produção de determinada mercadoria, ele está sugando valor e trabalho produzido em outros setores menos produtivos. Nós vamos conseguir desenvolver um pouco melhor essa ideia depois, mas só para entender mais ou menos aqui a questão do valor socialmente necessário. Sobre então, o que compõe a mercadoria? Ela vai compor de capital variável, que é aquele que está ligado ao trabalho, à mão de obra, né? Que o capitalista então ele compra força de trabalho, né? Paga o trabalhador por meio de salário. Uma questão que vai ficar muito reforçada depois várias vezes é com base no que é calculado esse salário. Como tudo que a gente está analisando nesse momento é troca de equivalentes, a troca da força de trabalho ela é um equivalente ao que vale, entre aspas, o trabalhador. E o trabalhador ele vale o custo dos meios de subsistência dele. O que é os custos de subsistência? O que ele precisa para sobreviver, se alimentar, morar, se deslocar, se qualificar, estudar, né? Isso é o custo da força de trabalho, que não tem nada a ver com o valor que o trabalho concreto do trabalhador dentro do processo de produção está gerando. Essas grandezas elas não são a mesma coisa. Isso é importante ficar bem destacado. O capitalista ele não compra trabalho concreto. Não é possível fazer isso. Ele compra a predisposição do trabalhador a trabalhar e isso é pago, entre aspas, no custo de vida do trabalhador. E além disso, o que o capitalista compra? Ele compra os meios de produção, matéria-prima, fábricas, máquinas, e então, dessa junção do trabalhador com os meios de produção, ele aplica o seu trabalho concreto, ele gera uma mercadoria. O que essa mercadoria vai carregar dentro dela? A parte do capital variável, o valor do capital constante. O capital constante ele passa o seu valor para a mercadoria na proporção em que ele é usado ou depreciado na mercadoria. Por exemplo, uma máquina, se ela tem uma depreciação, uma vida útil calculada dentro de 20 anos, ela vai passar uma pequena fração do seu valor a cada uma das mercadorias que passarem por ela na proporção desses 20 anos. Ao final desses 20 anos, ela não vai ter mais utilidade, essa máquina não vai ter mais valor de uso, e ela vai ter passado todo o valor dela para as mercadorias conforme ela foi aplicada no processo produtivo durante esses anos. E o que termina ali no final? Nós temos o capital variável ali, o capital constante, mas nós temos uma quantia de valor maior do que aquela que entrou. Nós temos mais valor ou mais valia, né, que é a palavra mais clássica para chamar essa propriedade. Aqui novamente desenhando sobre o valor. Então, o valor ele vai ter uma parte do capital constante, que é um trabalho antigo, passado, morto, que para você construir uma máquina, uma matéria-prima, você já tem uma quantidade de trabalho nela, feito anteriormente por outro trabalhador, que é posta novamente no processo de produção, né, e vai passar o seu valor para a mercadoria. E outra parte é a partir do trabalho novo que está sendo aplicado agora naquele novo processo produtivo. Uma parte desse trabalho ela vai ser paga ao trabalhador pelo meio de salário, e a outra parte desse valor novo que está sendo criado no processo produtivo,
ele não é pago ao trabalhador e é apropriado pelo capitalista, que é o mais-valor ou mais-valia. A outra propriedade, como nós havíamos já comentado, é o valor de uso. O valor de uso ele vai servir de suporte material para o valor de troca. O que isso quer dizer? Que se, por mais que eu aplique trabalho humano para criar uma mercadoria, se essa mercadoria ela não tiver utilidade, ela não tiver uso, ela perde esse suporte material e ela perde seu valor de troca no mercado. Se eu aplicar trabalho para fazer um picolé de barro, por mais que exista trabalho ali, esse picolé de barro não tem valor de uso, né? Ou talvez para alguém tenha, mas em tese não haverá valor de uso, ninguém vai querer comprar isso, então ela não tem valor de troca. Ela perde o seu suporte material. Na mesma maneira que conforme eu vou usando um veículo, por exemplo, ele vai perdendo valor de troca porque ele vai se depreciando e o valor de uso dele vai se reduzindo. Então, ambas as propriedades são muito importantes para a gente conseguir entender o valor de troca. É muito comum alguém que tentar refutar essa questão vai excluir uma ou outra variável e vai, só que ou não entendeu ou está de má fé. Importante também falar sobre o trabalho qualificado, né? Porque quando a gente fala de trabalho, parece que então todo o trabalho deveria ser remunerado da mesma maneira, já que trabalho é medido na quantidade de tempo, de horas. E na verdade não é bem assim, porque se o trabalho, para ele se tornar qualificado, inclusive conseguir produzir mais valor pelo fato de ele ser mais qualificado, para ele chegar a esse ponto de qualificação maior, ele precisa de mais trabalho no processo de qualificar esse trabalho. Se para eu fazer uma atividade especializada eu preciso estudar, isso também é considerado um trabalho. Então, logo, um trabalho qualificado ele possui mais trabalho dentro dele do que um trabalho com ausência de qualificação. Logo, esse trabalho também, por conter mais trabalho durante a sua qualificação, ele vale mais. Chegamos agora na primeira parte sobre o mais-valor. O mais-valor absoluto, primeiro, ele é bem simples. Ele é a ideia de que é possível aumentar a extração do mais-valor do trabalhador aumentando o tempo da sua jornada de trabalho, bem como o inverso é verdade também. E aqui a gente já começa a parar para perceber que o reformismo do capitalismo, tipo, não, o capitalismo tem salvação, é só a gente mudar algumas coisas, a gente aprovar algumas leis, aprovar alguns direitos trabalhistas, que ele tem solução. A gente vai ver que a coisa é um pouco mais complicada. Porque se eu, entre aspas, der muitos direitos para o trabalhador, mantendo a lógica de produção capitalista, né, e eu tentar, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho dele via legislação trabalhista, esse trabalhador, da ótica do capitalista, ele vai parar de ser lucrativo. Logo, ele parando de ser lucrativo, não dando mais esse excedente de mais-valia, ele não vai ser recrutado para trabalhar pelo capitalista, né? Claro que as empresas com maior nível de produtividade vão conseguir absorver essa legislação trabalhista, mas, por exemplo, setores da economia menos produtivos não conseguirão absorver essas demandas e simplesmente aí não irão contratar. É o óbvio. Na verdade, até aqui foi generoso, né? Porque por mais que existam certas atividades produtivas que precisam de um trabalho necessário, o que é o trabalho necessário? É aquela cota da jornada diária que o trabalhador precisa
produzir para pagar o seu salário. E o excedente é gerado o excedente daquela rotina de trabalho, o que for além daquilo que é, né, usado para pagar o salário dele, o que for além disso será apropriado pelo capitalista, né? Então, tem empresas, inclusive no Brasil, que possuem alta produtividade, que possuem uma jornada de trabalho de coisa de 25 minutos, 20 minutos, sendo que outras 7 horas e meia serão todas de apropriação de mais-valia, né, do trabalhador. Contudo, essas empresas conseguiriam tranquilamente, né, tancar mais direitos trabalhistas. Só que outros setores menos produtivos, com inclusive talvez uma quantidade de jornada de trabalho necessária, próximo do que tem o exemplo, não conseguiriam, né? Porque mais direitos trabalhistas, por exemplo, aumentariam a quantidade de horas de trabalho necessário, né? E simplesmente parariam de recrutar esses trabalhadores. E aí nós teríamos também um outro problema. A gente chega num impasse que não é possível resolver por aqui. Existe também a questão do mais-valor relativo. O mais-valor relativo, ao invés de a gente aumentar a quantidade de tempo de trabalho do trabalhador, a gente vai aumentar a produtividade, né? Assim, quando eu aumento a produtividade, o que eu estou aumentando não é a quantidade total de valor gerado, porque veja bem, a quantidade de valor ela está ligada à quantidade de trabalho. Então, se eu continuo trabalhando a mesma quantidade de tempo, o valor gerado ao final desse processo é o mesmo. Só que o que acontece? A quantidade total. Só que como eu estou gerando uma quantidade de valor de uso, estou gerando mais mercadorias, mais valores de uso, o valor individual de cada uma dessas mercadorias vai ser menor. E como que eu consigo aumentar o meu mais valor desse modo? Porque se lembra que eu falei que o custo da força de trabalho ele é baseado no custo de vida do trabalhador, dos meios de subsistência do trabalhador. Essa é a palavra correta. Então, se eu diminuir de maneira geral todos os produtos que um trabalhador precisa consumir para se manter ativo, disposto no processo de produção, eu consigo baixar também o valor do seu custo de mão de obra e logo aumentar a minha quantidade de mais valor. Veja bem, aqui eu falo então sobre o custo da força de trabalho. Ele é baseado ele é baseado no custo dos meios de subsistência do trabalhador, tá? Então vejamos aqui nesse exemplo. Vamos supor que todos os produtos que um trabalhador precisa comprar e acessar sejam carros. Nesse exemplo aqui, um exemplo tosco, mas para ficar claro. Existem 5.000 trabalhadores na situação 1 que produzem 5.000 carros. O preço então da unidade é de 20 mil reais, né? Logo, vendendo todos esses carros, a gente tem 100 milhões de reais. Na situação 2, agora com o incremento na produtividade do trabalho, né? Com aumento de tecnologia, melhora da técnica, enfim, os mesmos 5.000 trabalhadores conseguem produzir o dobro de carros, eles produzem 10 mil carros. Então, abstraindo qualquer outra variação, estamos isolando as outras variáveis para ficar claro aqui o que eu quero dizer. Que o custo, então, né, o valor de cada carro é de 10 mil reais. A receita será a mesma dos 100 milhões. Por conseguinte, na primeira situação, os trabalhadores
tinha um custo dos meios de subsistência deles de R$ 4.000. Esse era o salário médio dos trabalhadores, né? Então nós teríamos uma massa salarial, a empresa precisaria pagar 20 milhões em salários e teria uma receita líquida, abstraída novamente qualquer outra variável, de 80 milhões. A taxa de mais-valor, que seria de 400%, né, sobre a receita, a taxa é de 400%. Na situação do salário 2, como todos os custos aqui caíram pela metade, né, todos os valores dos meios de subsistência, nesse caso aqui carros, caíram pela metade, a massa salarial caiu pela metade, logo a receita líquida aumentou, o que sobrou para a apropriação do capitalista aumentou. Então a taxa de mais-valor nessa situação foi para 900%. E olha só uma situação alternativa em que o preço de todos os meios de subsistência, no caso, em exemplo, os carros, caiu pela metade, mas o salário caiu apenas metade, 50%. A massa salarial então ficou em 15%, a receita líquida foi para 85 mil, né? Aumentou em relação aos 80 que nós tínhamos antes, né? E, ou seja, a taxa de mais-valor aumentou da mesma maneira. Não aumentou tanto, evidentemente, mas ainda aumentou. E do ponto de vista do trabalhador, olha só, ele consegue comprar mais carros do que ele conseguia comprar antes. O poder de compra real do trabalhador aumentou nessa situação. Então, olha que coisa curiosa. Parece que os dois ganharam aqui nessa situação e está tudo bem. Achamos a solução do capitalismo. Em parte sim, em parte não. Por quê? Com o que acontece na prática é que a sociedade agora está produzindo mais coisas, né? Só que o trabalhador ele não tem acesso a essa quantidade que está sendo produzida, porque o que aconteceu na prática, o capitalista ele consegue se apropriar agora de uma fatia maior ainda de toda a riqueza gerada. E é isso muito que acontece. Claro que a gente não percebe essa diminuição, por exemplo, de salário, isso não acontece, porque a gente tem outras variáveis, que depois a gente pode ver mais para frente, inclusive a inflação, entre outras questões. Mas na prática, isso explica, por exemplo, que como há 80, 50 anos atrás, as pessoas tinham, por exemplo, acesso a menos quantidades de valores de uso do que elas têm hoje. Só que, na prática, ao mesmo tempo, a quantidade da exploração do trabalho vem aumentando mais do que era antigamente, né? E essa necessidade enlouquecida por aumentar a produtividade e produzir mais, que amanhã eu preciso produzir mais do que eu estou produzindo hoje, gera aí problemas que são, na verdade, é um ponto positivo do capitalismo, porque ele sempre vai precisar aumentar a produtividade do trabalho, criar mais mercadorias e tal. Só que ao mesmo tempo isso é um problema do ponto de vista, por exemplo, ambiental, porque é uma condição necessária para eu continuar aumentando o meu capital ensandecedentemente, cada vez mais, eu produzir cada vez mais mercadorias que talvez nem seriam necessárias, né? E isso aponta para um colapso, né? Inclusive do planeta Terra. Mas, enfim, seguindo, outra questão bem interessante, que também mostra como é tão difícil aí para o pequeno produtor, né? Pequeno empresário que se acha capitalista, né? Mas é a tendência ao monopólio do grande capital. Porque o que acontece? O grande capitalista, ele tem uma capacidade de mover muito mais capital para o processo produtivo do que quem produz bolo de pote em casa para vender, que
basicamente tudo que ele tem é a sua mão de obra. Ele não tem capital nenhum, né? Então, quando você consegue ter uma escala produtiva maior, com mais máquinas, mais automação, mais tecnologia, você consegue produzir muito mais, porque a produtividade do trabalho concreto, né, ela é muito superior ao trabalhador, ao pequeno produtor que tem uma quantidade de capital constante muito menor envolvida naquele processo, né? Então, novamente aquela questão, sobra a opção ao capitalista, ao grande capitalista. Ele pode quebrar o pequeno, ou ele pode aproveitar dessa margem de mercado, sendo possível a lucrar o máximo possível com uma transferência de valor do pequeno produtor ao grande produtor, né? Uma questão ainda. O capitalismo ele só não chega a um nível 100% monopolizado, porque justamente como existe essa transferência de valor desses setores, quando alguém começa a praticar um valor que ele consegue vender as coisas pelo um valor de troca muito acima do valor efetivo dessa mercadoria, existe essa transferência de valor de setores da economia para esse outro. Como isso poderia acontecer? Porque a partir do momento que você não tem concorrência, quebra o mercado e o vendedor poderia vender tal coisa por qualquer valor. Os demais ramos capitalistas que não chegaram nesse nível de 100% de monopolização do mercado, eles se unem por meio do Estado, nesse caso, e aí aprovam as leis que nós temos hoje, por exemplo, que impedem um certo nível de monopolização que seja total, absurdo, né? Mas a tendência, de qualquer maneira, existe essa tendência ao monopólio do capital pela força que o capital tem de aumentar a produtividade a partir do aumento do investimento em capital constante. Outra questão que também vale destacar aqui é sobre o exército industrial de reserva e como isso é necessário, como o desemprego ele é necessário para a manutenção da lógica capitalista, no sentido de que os trabalhadores que estão desocupados, né, sem acesso aos seus meios de subsistência, eles vão pressionar os trabalhadores da ativa, os salários deles, inclusive para que quando exista alguma reivindicação por melhores condições de trabalho, por melhor salário dentro dos trabalhadores da ativa, eles possam ser descartados e seja pego simplesmente um trabalhador que está desocupado, implorando pelo emprego, porque ele está sem acesso aos meios de subsistência básicos, né? O que acontece, então, o que os economistas tradicionais dizem que o desemprego ele não pode cair muito porque senão aumenta a inflação. E de fato é isso que acontece. Se o desemprego começa a cair demais, reduz muito a taxa do exército industrial de reserva, isso vai pressionar o poder de barganha dos trabalhadores da ativa para que consigam salários melhores. Conseguindo salários melhores, e esses salários são repassados ao produto, né, à mercadoria, e o valor dela aumenta. Logo se observa uma inflação, porque evidentemente os capitalistas não estão dispostos a abrir mão da sua fatia de mais valor, né? Então nós temos um problema apresentado. Como que se resolve o desemprego no capitalismo? Não se resolve, ele não tem solução. Aí o que existem medidas que tentam, então as pessoas vão morrer de fome? Então, alguns teóricos liberais capitalistas, então, nós precisamos desenvolver um programa de renda universal, né, de Bolsa Família, para alimentar, não deixar morrer de fome quem está desempregado. Isso é uma solução
totalmente capitalista dentro do sistema, né? Não tem nada de socialista nessa medida, né? Porque ela tenta resolver um problema imanentemente capitalista, assim como toda a teoria a respeito de economia que é estudada nas faculdades, enfim, tenta resolver com a maior sofisticação possível, né? Não há como negar que não exista muita sofisticação nas teorias econômicas que nós temos hoje, mas elas tentam resolver esses problemas. Só que o grande problema é que esses são problemas imanentes ao sistema capitalista. Se alguém conseguir resolver isso dentro do sistema, aí beleza. Marx está refutado e o capitalismo é o melhor sistema. Até lá, ninguém conseguiu dar uma resposta suficientemente convincente para resolver esses problemas. Sobre então como é que funciona o processo produtivo, o capitalista ele retira do mercado, né, certa quantidade de valores de uso, né, compra meios de produção e força de trabalho, dá andamento ao processo produtivo e devolve ao mercado uma quantidade maior de valores de uso do que aquela ele retirou, né? Esse é o princípio básico de como ele vai gerando cada vez mais valor a partir do processo produtivo. Uma outra situação, né, vão haver várias pontas soltas que dão gatilhos a crises dentro do sistema capitalista, mas aproveitando o gancho então que nós estávamos falando sobre como é uma tendência a aumentar a produtividade, e quando eu busco aumento de produtividade, o que eu faço? Eu diminuo a quantidade de trabalho vivo e aumento a quantidade de trabalho humano, de trabalho morto. Eu diminuo a quantidade de trabalho objetivo e eu aumento a quantidade de máquinas, de tecnologia. Vamos analisar, por exemplo, o que a inteligência artificial está fazendo agora, o trabalho objetivo de quantos trabalhadores ela dá conta de substituir a um custo muito menor. Então, era uma quantidade de valor gasta em força de trabalho que agora passa para capital constante, né? Porque isso, inclusive, aumenta a produtividade. Usarmos essas ferramentas, nós conseguimos produzir mais mercadorias com o uso dessas tecnologias por um custo mais baixo. Só que isso libera mais pessoas ao exército industrial de reserva. A partir do momento que essas pessoas são lançadas ao exército industrial de reserva, desempregadas, elas também deixam de consumir. Do ponto de vista de um capitalista individual, para ele não há nenhum problema. Olha, quanto mais eu conseguir produzir com menos custo de pessoal, para mim, beleza, vou aumentar o meu lucro. Só que analisando isso de uma perspectiva macroeconômica, nós temos, na verdade, uma grande contradição. Porque se as pessoas não têm renda, quem vai consumir os produtos, as mercadorias? Elas vão sobrar no mercado. E aí nós vamos daí ter que entrar no segundo livro do Capital, que nós vamos começar a falar sobre a circulação das mercadorias. Todo esse percurso aqui era só para nós falarmos do processo de produção do valor, como ele se cria, como ele é dado, o que fica com o trabalhador, o que fica com o capitalista. A partir de agora, a gente vai precisar começar a analisar outros problemas, que é a circulação do capital, né? Porque se essa mercadoria ela não se realiza no mercado, o capitalista perde todo o capital constante aplicado, todo o capital variável e inclusive o mais valor que ele ia se apropriar. Então aí nós vamos começar a ter outros problemas na esfera de circulação. Aqui, só para fechar, então, como que funciona o ciclo do capital
E isso que significa capital. O capital ele não é dinheiro, ele não é meios de produção, ele não é força de trabalho, ele não é produção. O capital é isso, é esse movimento. Quem tem capital é quem possui esse movimento nas suas mãos ou sob o seu controle. A gente não tem capital. A gente tem salário e a gente consome com esse salário. Quando a gente junta um pouquinho de salário, é no máximo para consumir uma coisa um pouco mais cara ali para frente. Quem tem capital é quem tem esse processo que flui. Então, esse processo, ele pode começar em qualquer ponto desses aqui, mas exemplificamente ele começa no dinheiro, aí ele compra mercadorias, compra meio de produção, compra força de trabalho. Esse valor, esse capital que é recebido pelo trabalhador agora em contrapartida da sua força de trabalho, esse efetivamente é gasto. Gasto em consumo. Ele é gasto para consumir em valores de uso. Comprar arroz, feijão, carro, gasolina, isso são efetivamente consumidos. Essa é a finalidade. Todo o resto que é investido, por exemplo, em meios de produção, por mais que ele seja um gasto, ele é muito diferente do gasto do trabalhador, porque esse valor, esse capital gasto em um meio de produção, ele não vai morrer aí, como no gasto do arroz com feijão que o trabalhador comeu. Ele vai fluir pela produção e ele vai entrar dentro do valor da mercadoria e vai seguir em frente. Os valores eles só efetivamente são consumidos quando eles são consumidos como valores de uso. Até lá, eles se mantêm só mudando a forma. Eles estão numa máquina, agora eles passaram para o produto e agora eles passaram para outro. Então, comprados os forças de trabalho, meio de produto, os meios de produção, a força de trabalho dada a produção de respectivas mercadorias, né? Então, agora você tem mercadorias com mais valor do que elas tinham, outras mercadorias, inclusive, mais valiosas daquelas que você tinha no início da produção, e à venda delas você tem novamente o seu dinheiro que estava empregado no início do processo de produção e também mais dinheiro do que você tinha antes. O seu dinheiro ele aumentou do nada. Do nada não, né? E da onde que veio esse dinheiro do nada? Ele veio do mais valor. O mais valor, da onde que ele veio objetivamente? Ele veio do trabalho humano. Ele não veio das máquinas, ele não veio da matéria-prima, ele não veio de outro lugar, ele veio do trabalho. Só que ele, em vez de ser apropriado por quem criou esse valor, ele é apropriado pelo dono do processo do capital. Ele pode simplesmente se manter um processo do mesmo tamanho que era antes e reiniciar do zero, ou que seria uma reprodução simples, onde se manteria, esse dinheiro só seria reaplicado e o capitalista consumisse, aqui sim ia ter consumo de verdade, né? Ia consumir a parte, o lucro, né? Ou ele pode ser ampliado, esse dinheiro que aparece a mais aqui, agora ele é jogado de volta no processo produtivo, ampliado agora esse processo produtivo, que vai gerar ainda mais dinheiro lá para frente e assim sucessivamente e infinitamente. Existe também a possibilidade da questão do fundo de reserva ou do crédito, né, que essa é uma questão que vai ficar para analisarmos no livro 2, que é o valor do lucro que sobrou aqui, ele não é suficiente para eu ampliar imediatamente o processo produtivo, né? Então eu vou precisar ou emprestar para alguém ou formar um fundo de reserva para eu conseguir ampliar esse processo produtivo. Não consigo imediatamente, então eu preciso de uma quantidade X de dinheiro para conseguir, né? Todos isso analisando, ele vai chegar até uma questão, né? Nós vamos ter que analisar a questão do crédito, dos juros, e isso vai dar a ponta solta, talvez
tentando resolver essa última aresta, né, do capitalismo, ele criou, eu acho que a maior guilhotina, que é a que vai acabar acabando com o capitalismo. As crises envolvendo o sistema financeiro de crédito, porque, como nós vamos ver, a partir do momento que tu tem a perspectiva de um valor futuro com um valor presente, baseado numa produção que efetivamente nem aconteceu ainda, você começa a ter os efeitos de bolha, em que o capital ele começa a crescer numa bolha onde não existe suporte material na produção para validar aquele capital que está crescendo, e quando estoura, a coisa é feia. Só que isso é papo para uma conversa futura.